E quando eu descobri minha gravidez, foi no Natal. Foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida. Foi no dia 23 de dezembro. Eu tava prestes a terminar, a minha vida não tava do jeito que eu queria. Eu já tava decidida a mudar algumas coisas. A minha vida já tava, eu tava na minha cabeça, né, com uma vida já se encaminhando para um lugar diferente quando eu me descubro grávida. Na real, eu sempre fugi de gravar vídeo. Sempre fugia, não do contexto de gravar, mas no sentido de expor algumas coisas sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre tudo que eu penso, por medo de rejeição, por medo de não aprovação, né? Mas eu acompanho pessoas que me instigam, acompanho pessoas que me põem à prova, acompanho pessoas que passaram por algumas coisas que eu passei e que tiveram a coragem que eu ainda não tive de vir falar. E por isso, por elas exporem coisas que eu já passei, eu me conectei ainda mais com elas. Uma das pessoas que me fizeram vir aqui gravar esse vídeo foi uma mulher que eu acompanho no YouTube há um pouco de tempo, tipo uns meses, e ela abriu a vida dela de uma forma muito assim, clara, sabe? Hoje é meio que incomum você não ter uma vida na internet, né? Incomum. Não é impossível, porque a maioria das pessoas não tem acesso a isso, né? Essa dinâmica de se expor e tal, mas é incomum. E quando a gente vê pessoas que começaram, ela não começou hoje, né? Essa pessoa que eu acompanho, ela não começou hoje, pessoas que começaram a se expor na internet, até por N situações, mas uma delas é a fonte de renda que a internet dá, e começaram a fazer da vida um canal de servir, sabe? É muito do que eu realmente quero. Mas só que enquanto eu quero servir as pessoas, enquanto eu quero mostrar para elas que dá, vem esse medo, vem essa questão de será que eu preciso compartilhar isso? Será que é suficientemente válido eu compartilhar isso? Uma das coisas que eu me peguei pensando, e esse vídeo é a prova viva de que realmente eu preciso quebrar isso, é que a gente só se enxerga na vulnerabilidade do outro. Então, os vídeos que mais me conectaram com ela, com essas pessoas, enfim, é ver neles a fraqueza que eu tenho. E é um pouco de ego meu, um pouco de ego do ser humano, não querer ser vulnerável. Eu sempre tive esse embate com todas as mentorias que eu fiz, com todos os mentores que eu tive na minha vida. Eu sempre quis me permanecer firme, forte, como se nada tivesse me abalado. E na verdade é que muitas das coisas ainda não aconteceram porque eu não abracei todas as dores que eu vivi. Uma das coisas que eu quero contar é sobre a gravidez, que foi o que me desencadeou para vir aqui gravar. Assim que eu escutei o que ela falou, eu tive esse ímpeto de falar, cara, eu preciso conversar sobre isso, porque nisso eu tenho propriedade para falar. Para contar sobre a gravidez, e especificamente da minha última gravidez, a gente tem que fazer um rolê enorme, mas eu só quero contar o ponto de como eu me senti na gravidez. E como que o autoconhecimento, como que esse embate comigo mesma, como que eu vi isso e como que eu vejo isso agora, hoje, depois de ter passado por tudo que eu passei. O que acontece é que há 3 anos atrás eu estava com um DIU, eu lutei pra ter esse DIU, era pra mim uma segurança, sabe? E 3 anos atrás eu estava solteira. Eu coloquei o DIU e eu estava solteira. Na minha cabeça, um relacionamento, eu não queria ter repetido o relacionamento que eu tive com o pai da minha primeira filha. Então, na minha cabeça, um próximo relacionamento, uma próxima criança, eu não queria que minha filha fosse filha única, mas meu próximo filho, eu queria que ele estivesse num lar funcional, com pai, com mãe, com uma estrutura meio que já pronta para que realmente fizesse sentido ter uma criança. E aí eu coloquei o DIU como uma segurança, como muitas mulheres fazem, né? Colocam o DIU, eu não paguei, eu fiz pelo SUS, então eu coloquei o DIU como se fosse uma segurança e eu tava segura. Esse é o ponto. A gente se pega controlando situações que, por N coisas, fogem do nosso controle. Eu não vou entrar aqui na questão espiritual, eu não vou entrar aqui na questão que a gente cria essa realidade, eu não vou entrar aqui
na questão de Deus ou não vou entrar aqui na questão se eu tava pronto, se eu não tá. Eu só tô entrando na questão do que a gente vive, sabe? Como que a gente sente. O que me pegou no vídeo que eu vi foi o lance dela ter falado: eu me vi diferente da visão que eu tinha. E foi o que aconteceu comigo. Eu me vi diferente da visão que eu tinha. Quando eu botei o DIU, e quem bota o DIU tem uma cabeça que agora eu estou segura. Agora eu escolhi agora não ter filho. E eu tava com o DIU mais ou menos 1 ano. E entrei num relacionamento que é uma outra questão de carência. Eu me achava insuficiente. Todo mundo tava namorando, eu também queria namorar. Eu não me via sozinha, então era muito difícil pra mim ter essa consciência de que eu posso estar sozinha. Pra mim sempre me faltava algo e eu fui procurar esse algo num parceiro. Que infelizmente essa relação veio por água abaixo depois de uns 7, 8 meses. Eu grávida já. E quando eu descobri minha gravidez, foi no Natal. Foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida. Foi no dia 23 de dezembro. Eu tava prestes a terminar. A minha vida não tava do jeito que eu queria. Eu já tava decidida a mudar algumas coisas. A minha vida já tava... Eu tava na minha cabeça, né? Uma vida já se encaminhando para um lugar diferente quando eu me descubro grávida. No dia 23 de dezembro. Eu gritava tanto, eu chorava tanto. A sensação era que o mundo tivesse se aberto e eu tivesse caindo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que essa memória nunca vai sair da nossa cabeça, porque eu só tô gravando isso, eu só tô falando isso porque eu tenho ciência de que tem muitas mulheres passando por essa mesma situação. Não é a gravidez em si, não é o filho em si. Claro que demanda um tempo, demanda uma energia, demanda você parar a sua vida, porque essa vida romântica, esse romantismo, essa mentira de maternidade não existe, a não ser que você esteja em outro nível, né? Mas mesmo assim, você com você mesma já é um processo imenso. Mas fora isso, não é o filho, fora isso é a estrutura, sabe? Você não tá no relacionamento que você queria, não tá com a vida que você queria, não tá se cuidando pra ter esse filho, você não tá com uma estrutura mental, física, emocional pra vir a ser mãe. E no meu caso, ser mãe de novo. Então, o mundo realmente se abriu. Foi o dia que eu me vi sozinha, desamparada, mesmo que por N situações, as pessoas ao meu lado, que foram poucas, elas sussurrassem, ninguém chegou e abraçou, mas sussurrassem, estamos com você, você vê que não estão com você, sabe? Eu posso citar uma pessoa que sempre foi, e mesmo assim falhou, mas pela comparação, pelas pessoas que estavam do meu lado, a minha mãe, sabe? A minha mãe foi quem conseguiu me dar um respiro nessa fase, mas eu pensei em me matar. Eu pensei em não ficar. Eu rejeitei a gravidez inteira dessa criança. A minha gravidez inteira. Ou fora outros percalços, fora outras situações que eu vivi na gravidez. A gravidez inteira foi desconfortável pra mim. Gestar foi desconfortável pra mim. E esse é o assunto. Sabe por quê? Porque eu não vejo ninguém sentando e conversando sobre isso. Eu não vejo ninguém falando com tanta propriedade algo que não é comum, não é natural, mas assim, acontece. Acontece. E por questões de ego, ou então questões de politicamente correto, a gente não fala. A gente não fala. Até ano passado eu estava doente com essas questões da maternidade. E outra questão era isso, era eu não querer me caber só sendo mãe, sabe? Quando eu me vi grávida de novo, eu tive essa ideia. Agora eu vou ser só mãe de novo, sabe? Porque quando você não tem uma rede de apoio, quando você se vê sozinha, mesmo que num relacionamento que já estava falido, que eu terminei 1 mês, 2 meses depois que eu descobri a gravidez, sabe, você se vê desamparada, você sabe, no fundo você sabe que é você e você se vê perturbada com essa situação de novo, com ter que lidar, ter que
lidar com isso de novo, sabe? E, igual eu falei, por mais que sussurrem na sua orelha, falar, estamos com você. Não estamos com você. Não estamos com você. Quem sabe, sabe, sabe? É um lance, assim, muito mais profundo, muito mais profundo. E o intuito do vídeo não é te fazer se sentir coitadinha, olhar pra sua história como se ela fosse pequena. É pra você ter a mesma sensação que eu tive olhando essa pessoa no YouTube. Cara, eu não tô sozinha, aconteceu com mais pessoas, ela conseguiu sair disso, não é impossível, dói, machuca, a gente sofre, fica triste, se magoa, se frustra, mas, cara, passa, sabe? O que eu vivi, eu pensava, igual eu falei, eu pensei em não ter mais vida, eu pensei em não ser mais quem eu sou, sabe? Eu pensei em abrir mão de muita coisa, muita coisa. E hoje, com a maturidade, com o tempo, conhecendo, vivendo, olhando para situações, olhando para pessoas que viveram isso, que passaram por isso, que a crise deu uma amenizada, a gente consegue olhar uma pequena luz no final do túnel. O vídeo, o assunto é longo, então o vídeo vai ser só isso. Mas esse assunto é inesgotável. Esse assunto é inesgotável. É um dos assuntos que eu sempre corri. Mas nada vem no nosso coração à toa. Então, assim, vai ter poucas edições esse vídeo. Eu não vou fazer muita questão de que tenha ganchos, tenha isso pra que prenda a sua atenção. Eu acho que se você chegou até aqui, você tem a plena ciência de que eu realmente estou falando algo que eu já vivi, que você possa estar vivendo. E uma coisa só que eu quero te falar: Deus não é ruim. A nossa vida não merece ser esse peso todo. E por mais que esteja difícil agora, por mais que hoje você enxergue tudo escuro, sabe? Uma vida cinza, sem propósito, respirando muito fundo. Eu sei como que é tá aí. E passa. Não passa nesse passe de mágica que todo mundo fala, porque a vida, o autoconhecimento e tudo mais. Mas quando você escolhe se conhecer, olhar pra dentro, leva tempo, mas passa, sabe? Não vai ser um dia, não vai ser uma criança, não vai ser um relacionamento, não vai ser a fraqueza que você teve, não vai ser esse momento que vai definir a tua vida inteira. Por mais que eu fale muito que eu não tenho mais tempo, por mais que eu pense às vezes assim, a gente só tem 28 anos, sabe? A gente só tem 28 anos. E tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas se a gente breca esses acontecimentos, se a gente meio que limita nossa mente pra não passar por essa dor de novo, e em N situações, a gente meio que escolhe não crescer. Por mais que seja um papo assim meio desconexo, eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu queria só deixar aqui registrado que esse vídeo foi um despertar pra mim, foi disruptivo, sabe? Porque eu abri a boca pra falar desse assunto, coisa que eu nunca tinha feito. Então é isso. Se você gostou desse assunto, se faz sentido pra você, deixe seu comentário. A gente pode começar a conversar sobre isso por aqui.